Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de Direito Penal, parte especial. Bacana? Vamos começar esse bloco falando de crimes contra a administração da justiça na tela. Primeiro crime que nós temos é o reingresso de estrangeiro expulso. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Reclusão de 1 a 4 anos sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. A questão é a seguinte: o estrangeiro, depois que ele cumpre pena, ele é convidado a se retirar, né? Então você tem aqui a diferença de deportação, expulsão e extradição. Deportação é entrada ou permanência irregular. Expulsão após cumprimento da pena. E extradição é um acordo entre dois países. É um acordo firmado entre dois países, no qual o Estado cedente entrega o estrangeiro ao seu país para ser julgado ou cumprir pena. Aí você tem a diferença de extradição, de acordo, de reciprocidade. Aqui é uma vez. Aqui você tem um tratado. Bacana? Legal, doutor. Vamos seguir. Bem jurídico é a eficácia e autoridade do ato oficial do Estado, ou seja, a sentença. Item 2, sujeito ativo, o estrangeiro expulso. Passiva, administração da justiça ou o próprio Estado. Tipo objetivo, reingressar. Conduta, né? Reingressar. Entrar novamente no território de onde foi expulso, tanto pode ser na parte terrestre, marítima, aérea ou fluvial do território. Pena de 1 a 4 anos de reclusão. Ação penal pública é incondicionada. Competência para a investigação da Polícia Federal. Artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da nossa Carta Magna. E para o processo de julgamento da Justiça Federal. Artigo 109, inciso 10. Bacana? Legal. Denunciação caluniosa, doutor. Bacana, denunciação caluniosa nada tem a ver com calúnia. A calúnia está lá no artigo 138 do Código Penal e é um crime contra a honra. Vem comigo, doutor. A questão é a seguinte: se você sai dizendo por aí que o professor Bruno foi aquele que furtou a bicicleta que vocês estão comentando aí, e você sabe, tem consciência que é mentira. A calúnia exige-se a mendacidade, que seja mentira. Lá no artigo 138 do Código Penal diz caluniar alguém
imputando-lhe falsamente fato tido como crime. E se for contravenção, aí é difamação, 139. Bacana? Então, no calúnia, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato tido como crime. Você sabe que não foi a pessoa, mas você quer atingir a honra dela, a sua honra objetiva. Consuma-se quando terceiros ficam sabendo. Legal? Diferente da injúria, que afere a honra subjetiva e consuma-se quando a vítima toma conhecimento. A difamação segue a regra da calúnia. Calúnia admite retratação, injúria não. Calúnia e difamação admite retratação, injúria não. Bacana? Exceção da verdade é admitida na calúnia, você provar que não está mentindo. Só não vai poder quando? Quando você está falando da presidente da República, chefe do Estado estrangeiro, e quando você está imputando a uma pessoa um crime de ação penal pública e ela já foi absolvida e não cabe mais recurso. Ou quando você está imputando um fato que é de ação penal privada e ela não foi condenada e não cabe mais recurso. Bacana? Legal? Essa é a calúnia. Que nada tem a ver com denunciação caluniosa. O que tem em comum? O que tem em comum é que você está imputando a uma pessoa um fato que é crime. Ah, legal, bacana. Isso é o que tem de comum. E a segunda coisa que tem em comum é que você está mentindo nos dois crimes. Tanto na calúnia, porque se você acha que é verdade, é erro de tipo, que exclui o dolo e não prevê punição por crime culposo porque não há previsão legal. Não tem previsão na lei de delito culposo contra a honra. Bacana? E na denunciação caluniosa, a mesma coisa. Você tem que saber que é mentira. A diferença então é que você vai lá na delegacia e diz, ó, foi fulano que furtou, foi o professor Bruno que furtou a bicicleta que estão comentando. E você sabe que é mentira. Penúltima prova da OAB, caiu uma questão lá, legal, falando lá de denunciação caluniosa. Ele achava que era pessoa e registrou ocorrência. Fato atípico. Fato atípico. Porque você tem que ter consciência de que está mentindo, de que não fala a verdade. Legal? Bacana? Muito bom. Volta para a tela, doutor. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Agora, lá na calúnia é somente crime. Se for contravenção é difamação. Agora, a denunciação caluniosa pode ser contravenção, só que a pena é diminuída na metade. Reclusão de 2 a 8, doutor, é grave esse crime. É a mesma pena de uma corrupção passiva. Artigo 317 do Código Penal, solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função de assumir uma razão dela, vantagem indevida, né? O que recebe propina. Então, doutor, é uma pena grave, denunciação caluniosa, né? Vem comigo. Nós temos aqui, eu tenho um exemplo para te dar, né? Pessoal, né? Um colega de infância, advogado também, e ele tinha terminado com a namorada, mas teve confusão. Né? Teve confusão, ficava naquele termina e volta, aquele negócio, tá? Termina, volta, né? E aí um belo dia, um domingo à noite, ela foi para casa dele para fazer as pazes. Tiveram relação sexual e aí no momento de descuido ele foi e pegou o celular dela. Pra quê, meu irmão? Isso é coisa de mulher, ficar pegando o celular e olhando. E o cara vacilou, foi lá, pegou o celular dela. E quem procura acha, né, meu irmão? Foi lá e achou. E aí começou a discussão, empurra daqui, empurra de lá, bufete daqui, bufete de lá, agressões mútuas. E aí entraram do meio lá e tal, e ela foi embora. Ela foi na delegacia da mulher, né, ali na Asa Sul, 200 e pouquinho sul ali, 4, eu acho. Foi lá, registrou uma ocorrência e ainda disse que foi estuprada. Olha... Aí a delegada saiu enfurecida com mais 4 agentes, pegar esse vagabundo e foi pra lá e ele, ó, fugiu.
ligou pro meu irmão, que é delegado de polícia, meu irmão foi lá pro prédio lá, né, mora na quadra lá até hoje, e foi lá no prédio dele, conversou com a delegada, falou, ó, não é bem assim e tal, explicou a situação para ela, né, e falou, não, então vamos aguardar o exame de corpo de delito. Fez o exame, o médico constatou, perito legista, ele constatou que houve relação sexual, mas que não ocorreu violência. E no dia da audiência, né, quando ela se deparou lá com aquele laudo, eu estava com raiva e falei isso, Aí eu falei, Excelência, pela ordem, a não ser que o trabalho de Vossa Excelência e do digníssimo representante aí do Ministério Público seja em vão e seja à toa, mas o meu não é. Então eu quero que registre aí em ata o crime de denunciação caluniosa. E aí o promotor de justiça, estou oferecendo a denúncia oralmente, bacana, foi legal. E ela respondeu por denunciação caluniosa. Crime grave, pena mínima 2 anos. Não cabe suspensão condicional do processo. Você vai poder ter aí uma suspensão condicional ali da pena, substituição lá na frente. Mas tem condenação, doutor. Volta para a tela. Legal, vamos sair daqui. Como é que sai disso aqui? Aí, vamos nessa. Seguindo, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Olha que bacana, vem comigo. A diferença entre o 339, denunciação caluniosa, e 340, comunicação falsa de crime, é que você imputa um agente, só isso. Então quer dizer o seguinte, eu vou na delegacia e digo que fui assaltado. E é mentira, eu não fui assaltado. Comunicação falsa de crime. Eu vou na delegacia e digo, eu fui assaltado pelo professor Elis, de português está aqui ao lado gravando, grande parceiro, grande amigo. Foi ele que me assaltou, né? Então eu tenho cara de vagabundo, ele não tem, mas foi ele que me assaltou. E aí é mentira, denunciação caluniosa. Agora, o que o nadador lá americano fez foi comunicação falsa de crime. Ele disse que foi assaltado. E é mentira. Ele não foi assaltado. E ele registrou uma ocorrência. Comunicação falsa de crime. Artigo 340, um crime contra a administração da justiça. Legal? Você move a máquina do judiciário, você move a máquina policial em razão de uma mentira, né? Bacana? Volta para a tela. Então, pena aqui de 1 a 6 meses. Aqui é crime de menor, potencial ofensivo, cabe transação penal, famoso não dá nada, pergunta lá, vai ter acordo, vai, né, transação penal, né, Lei 9.099, Lei 9099/95, bacana. Então tá aí, comunicação falsa de crime. Autoacusação falsa, 341, acusar-se perante autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Então, esse já é o delito de autoacusação falsa. Então você quer livrar a barra de alguém, vai lá na delegacia e confessa o crime perante a autoridade policial. O delito é de autoacusação falsa. Falso testemunho ou falsa perícia. Falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial administrativo, inquérito policial, juiz arbitral, reclusão de 2 a 4 anos e multa. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.
Parágrafo 2º, o fato deixa de ser punido se antes da sentença no processo que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade, né? Vem comigo, falso testemunho. Aqui admite retratação. Como é que é o falso testemunho? Falso testemunho é você mentir ou calar-se. Você, como testemunha, tem a obrigação de falar a verdade e de contar. Se você diz não vou falar nada, falso testemunho, né? Acontece muito aí na prática, né? Sou advogado criminalista, então às vezes você, né, aquela testemunhazinha e tal, tá indo aqui por aqui, o promotor no dia da audiência, malandramente, levanta e diz assim, essa assinatura aqui é sua? Tá reconhecendo sua assinatura? Por que você falou isso aqui perante a autoridade e aqui na minha frente você não tá falando? Ou lá no plenário, né, diante dos jurados? Por que você falou isso aqui e agora está voltando atrás? Você está mentindo lá ou mentindo aqui? Alerto você que a senhora está sob o compromisso de dizer a verdade. E aí ela já fica com medo. Falso testemunho. Excelência, vou dar oportunidade para ela pensar um pouquinho e antes dos debates ela volta, tá? E aí ela, né, já fica ali com medo e tal, ela volta e diz, não, vou contar tudo, foi ele mesmo que matou, e aí vai e conta tudo. Entrega até a mãe, né? E aí, esse é o crime de falso testemunho. Se ela fala a verdade, no processo que ela mentiu, então volta para a tela. Você tem que tomar cuidado com isso aqui. Antes da sentença, no processo que ocorreu ilícito, vem comigo. Olha a malandragem, vem comigo, doutor. Olha a malandragem do seu examinador. Quem disse que o examinador é seu amigo, meu irmão? Eu sou seu amigo. Quem disse que o examinador é seu amigo? O examinador quer te lascar, entendeu? Olha o que ele colocou na questão. O crime de falso testemunho admite retratação, deixa de ser punido se antes da sentença do processo que ele está sendo acusado de falso testemunho, ele fala a verdade. Errado, doutor! Ele tem que... Como? Não adianta nada ele falar a verdade no processo que ele está respondendo por falso testemunho. Ele tem que falar a verdade no processo que ele mentiu. Porque senão, aquela prova vai servir para beneficiar ou prejudicar uma parte ou outra. Para ter feito a retratação, tem que ser no processo que ele cometeu ilícito, no processo que ele mentiu. Então, cuidado. Lá na sua prova vai estar no processo que ele responde falso testemunho. Errado. No processo que ele cometeu o ilícito. Então, antes da sentença. Legal? Fala a verdade na tela. Vamos seguir. Dar, oferecer, prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade no depoimento, perícia, cálculos, tradução e interpretação. Reclusão de 3 a 4 anos. E aqui, o cara que recebe, né? Ele vai responder pelo 342. Falso testemunho ou falsa perícia. Agora é possível o seguinte, ó. O indivíduo aqui são 3 indivíduos. Indivíduo A, indivíduo B e o C, que é o perito. Olha que bacana, ó. Professor, esse bonequinho tá feio demais. Eu não sou formado em artes plásticas não, meu irmão, é direito. Então esquece aí o desenho. A solicita dinheiro, vantagem, tá? Dinheiro. AB. A pretexto de influir no ato praticado por perito. Acompanha aqui, doutor. Vou repetir. O sujeito A solicita ao B um dinheiro a pretexto de influir no ato praticado por perito. Pratica crime, doutor? Sim, 357. Exploração de prestígio. Tá?
exploração de prestígio, que eu vou falar já já. Eu já falei para você no 332, tráfico de influência, a diferença entre o tráfico de influência e exploração de prestígio, que é o 357, mas o tráfico de influência é um crime contra a administração pública praticado por particular e é muito parecido com o 357, que é a exploração de prestígio, que é um crime contra a administração da justiça. Então A solicitou dinheiro a B a pretexto de influir no ato praticado por perito. A vai responder pelo artigo 357, que é exploração de prestígio. E ele realmente oferece o dinheiro para o perito. E a ele também está praticando o artigo 343. E o perito, ele aceitou. Artigo 342. Legal? Muito bom. Tá? Artigo 342. Fazer afirmação falsa, que é como perito, tradutor, intérprete, judicial, inquérito policial, juiz arbitral. Então aqui, ó, perito. Aí aumenta a pena se é cometido mediante suborno, né? É isso. Bora. Segue. Coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer o interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Então, usar de violência ou grave ameaça é o dolo genérico e aqui é o dolo específico, que é com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio. Reclusão de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. Exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite. Por que salvo quando a lei permite? Legítima defesa, doutor. Legítima defesa. Então você emprestou o carro para uma pessoa, ela não quer te devolver, você vai lá e toma na marra. Aí você responde pelo exercício arbitrário. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Caiu uma questão dessa na prova da UAB e o cara, vem comigo, doutor, ele usava uma arma de fogo e pedia para o cara pagar o que estava lhe devendo. E aí ele foi processado por exercício arbitrário das próprias razões e foi oferecida denúncia. E você tinha que apresentar a resposta à acusação. É totalmente inepta essa denúncia, porque, na verdade, o crime, quando não tem violência, é de ação penal privada. Depende de queixa-crime e não é de ação penal pública. Agora, quando tem violência, aí tudo bem, ação penal pública. Agora, quando não tem violência, no caso ele utilizou de arma, foi grave ameaça. Aí a ação penal é privada. Volta para a tela. 346. Tirar, suprimir, destruir, danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. 347. Fraude processual. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo o estado de lugar de coisa ou pessoa, com o fim de induzir a erro, juiz ou perito. Vem comigo, doutor. Aqui foi o caso do Nardoni pai, que modificou a cena do crime, ele responde por alteração de crime, do local de crime, e fraude processual, porque ele está tentando enganá-lo, ludibriar e desviar o foco de alguma coisa ali, no caso do perito, quando for realizar ali a perícia. Bacana? Então o Nardoni pai aí, o Nardoni pai, ele cometeu esse crime, né? Ele cometeu isso aí, né? Deveria ter sido processado por isso, mas ele acabou não sendo. Parece que surgiram aí novas provas contra ele, né? E parece que voltar tudo de novo o negócio dos Nardoni, né? Uma vez eu escutei na televisão dizendo que o Nardoni pai deveria responder ele deveria responder pelo crime
de... Oh, meu Deus, artigo 348, favorecimento pessoal. Vem pra tela. Favorecimento pessoal, né? Que eu vou falar já na sequência, então vamos embora. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor que é combinado a pena de crime de reclusão. Vem comigo. Favorecimento pessoal, o jornalista falou, né? Aquele do bigodinho da Record, sabe? E Percival de Souza. E aí, ele ganha muito dinheiro pra estar ali, né? E ele só fala asneira de direito penal, não sabe nada, só fala... E aí, ele pegou e disse, ele deve responder pelo crime de favorecimento pessoal. Primeiro que o pai nunca ajudou o filho a fugir da polícia. Porque o favorecimento pessoal é você auxiliar a subtrair-se de ação de autoridade policial. Então é você ajudar alguém a fugir da polícia, esconder alguém da polícia. A polícia está atrás de mim, eu te ligo. Ó, meu irmão, me ajuda aí. Você fala, vem para minha casa, professor. É favorecimento pessoal, né? E ele nem lê o código, porque existe uma escusa absolutória que ascendente, descendente, cônjuge ou irmão fica isento de pena, né? Volta para a tela. Então, ó, nem o código ele lê. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Primeiro que ele nunca praticou favorecimento pessoal. Ele praticou foi fraude processual, alterando o local. Né? Favorecimento pessoal ele nunca praticou. E se tivesse praticado, nem pena ia ter, porque o Código Penal descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, é natural você querer ajudar, pô, seu pai, seu filho, seu marido, seu irmão, fica isento de pena. Favorecimento real, prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então, esse aqui é um delito subsidiário. Subsidiário. Porque primeiro você tem que analisar se a conduta praticada não é receptação. Ou se você é coautor, por exemplo, no furto. Qual a diferença entre esses dois crimes? Primeiro, receptação é um no favorecimento real, você está prestando ajuda, auxílio, a econômico. E você auxilia diretamente o autor do crime anterior. Na receptação você tem proveito econômico e você de auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel de rádio similar, sem autorização legal no estabelecimento prisional. Aqui ele está ligado, né, ao 319A, que é deixar o diretor de presídio e o agente público de cumprir o seu dever de vedar o preso ao acesso ao aparelho telefônico de rádio similar que permita comunicação com outros presos ou com ambiente externo, né? Então aqui tá calor, hein? Tá calor. Aqui, ainda bem que tá acabando aqui o bloco.
Então, você tem aí o 319-A, que é o prevaricação imprópria. Prevaricação imprópria. Aqui, né, é a mulher, geralmente, que tá lá com o celular, vem comigo, que tá lá com o celular, né, nas partes íntimas, né, e entrando com o celular lá no presídio, lá no presídio. Então, outro dia foi televisionado aí, né, que a mulher estava com 2 aparelhos telefônicos, né, 2 aparelhos telefônicos aí, lá. E não era do pequenininho, não. Era do aquele smartphone, né? Smartphone. Volta para dela. E aí, ela foi presa. Qual crime que ela responde? 349-A e tem uma sanção administrativa, 6 meses sem visitar o seu companheiro. Exercício arbitrário ou abuso de poder, ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formas. Autorizado em lei, efetua com abuso de poder qualquer diligência. Você tem que tomar cuidado aqui. Você tem que tomar cuidado aqui com a lei de abuso 4898-65, tá? Abuso de autoridade. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa, submetida à medida de segurança. Se o crime é praticado por pessoa sob custódia ou guarda, está preso ou internado. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção. Bacana. Evasão mediante violência, 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso aquele indivíduo submetido a medida de segurança detetiva usando a violência contra a pessoa. Vem comigo, doutor. Presta atenção. Teve um caso aí que eu advoguei que o indivíduo foi preso, 11ª DP, lá no Núcleo Bandeirante. E ele, né, o famoso Pedro Playboy, que era um cliente aí, tinha 9 homicídios, né? Ele foi preso e aí não algemaram ele lá no caninho para não fugir e estava algemado pela frente. Os policiais vacilaram e ele abriu. Agora eu senti aqui, eu acho que o Flávio Daia ligou aí, grande Flávio Daia, ligou e falou: tô chegando, liga o ar-condicionado aí, que o Flávio Daia tem moral aqui. Então, o meu cliente, ele saiu correndo da delegacia, meu irmão. E os agentes foram atrás dele. E quando pegaram, taca, taca, taca. E voltou para a delegacia. E estavam fazendo o procedimento lá do 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou aquele indivíduo submetido a medida de segurança detetiva usando de violência contra a pessoa. Quando chegou o delegado, ele pegou e falou: o que aconteceu? Isso, isso e isso. Vai mais um crime para ele, doutor, 352. Aí ele falou: pera lá, ele bateu em alguém? Não. Empurrou alguém? Não. Então não tem crime. Então não tem crime. Porque o 352, muito corretamente o delegado, o 352 é somente se tiver violência, doutor. E se ele pegou a arma do policial e falou: sai da minha frente, senão eu te mato. Fato atípico, doutor. Porque o texto é claro, vem para a tela. Mediante violência. Mediante violência. Não tem grave ameaça. Violência é diferente de grave ameaça. Volta comigo, doutor. É diferente. Se ele utilizou de arma, é fato atípico. Tem que utilizar de violência. Aí falou: pode parar com o procedimento. O agente pegou e, bum, deu um soco no próprio rosto. Agora pode continuar o procedimento. Porque eu não vou perder meu tempo com esse vagabundo, não. Legal, no dia da audiência eu falei: excelência, a defesa requer atípico e os policiais responderam aí por abuso de autoridade. Volta para a tela.
Arrebatamento de preso. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem tenha sob custódia. Reclusão de 1 a 4, além da pena correspondente à violência. Motim de preso. Amotinar esse preso, perturbando a ordem e a disciplina da prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui você vai ter que individualizar a conduta. Não pode punir o grupo. Patrocínio infiel, trair na qualidade de advogado, procurador, dever profissional, prejudicando interesse cujo patrocínio e juízo lhe é confiado. Aqui para o advogado, né? Patrocínio simultâneo ou tergiversação incorre na mesma pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma casa simultâneo, sucessivamente, partes contrárias. Sonegação de papel objeto de valor probatório, inutilizar total, parcialmente ou deixar de restituir dos autos documento objeto de valor probatório, recebendo a qualidade de advogado. Aqui é muito parecido com o artigo 337 que a gente viu e com 314 que a gente viu também e com 305 que a gente viu também. Se você visa alguma vantagem, proveito econômico, 305. Se você é funcionário público e tem a guarda desse documento, 314. Se não tem a guarda ou é particular, 337. Se você é só advogado que não restitui os autos, 356. Exploração de prestígio. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer 5 anos, aumenta a pena de 1/3, se você também insinua que o dinheiro também é para as pessoas que se refere a esse artigo. É diferente do artigo 332, que é tráfico de influência, que eu já falei a diferença lá no 332 e vou repetir aqui. Aqui é o funcionário público geral, com exceção do funcionário da administração da justiça. Então vem comigo, doutor. Parei lá na Blitz. Aliás, você parou na Blitz e eu digo assim, olha, eu conheço o policial, você me der um trocado, eu vou lá alugar ele para não te multar. Tráfico de influência, 332. Se eu digo, ó, eu conheço o funcionário lá do fórum que você está respondendo o processo e vou pedir para ele esquecer teu processo lá se tu me der um dinheiro. Então eu estou solicitando dinheiro a pretexto de influir um ato praticado por funcionário da Justiça, 357. Exploração de prestígio. Bacana? No tráfico de influência, se você ensinou que a vantagem também para funcionário, aumenta a pena de metade. No 357, aumenta a pena de 1/3. Se você ensinou que a vantagem é para essas pessoas. Então, se eu digo para você, eu conheço o juiz que vai julgar o seu processo. Me dá um dinheiro que eu vou pedir para ele te absolver. 357 para mim. Agora, se o juiz fala para eu pedir para você o dinheiro para te absolver, corrupção passiva para mim e para ele. Volta para a tela, vamos seguir. Violência ou fraude na arrematação judicial, impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou distante por meio de violência, grave ameaça, oferecimento de vantagem. Desobediência judicial sobre perda, suspensão de direito, exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, que foi suspenso ou privado por decisão judicial. E com isso, vem comigo, finalizamos os crimes contra a administração da justiça. Fiquem com Deus, estude. Um abraço.